chamada Parábola da Rede. Ela se contempla dentro da obra do Caibar Schutter, que faz a análise dessas parábolas. Eu vou ler a parábola e fazer uma reflexão sobre ela, convidando vocês para estarem comigo aqui. Ela se encontra no Evangelho de Mateus. Finalmente, depois de Jesus falar sobre várias parábolas, vários exemplos, ele termina dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia. E sentados os pescadores, puseram os peixes bons num cesto e os peixes ruins jogaram fora. E aí Jesus conclui: assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. A parábola era uma ferramenta de um rabino, de um líder religioso judeu, há muitos e muitos anos. E a gente não pode esquecer que Jesus era um rabino, chamado assim de rabi. E ele fazia uso da ferramenta que lhe foi ensinado dentro das tradições judaicas. Ao ensinar as pessoas, ensinava por meio de exemplos, por meio de comparações, porque era mais fácil de você entender as coisas. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que viviam há 2000 anos, que tinham uma mente, que tinham um modo de entender as coisas. Para a gente entender uma parábola que foi dita há 2000 anos, a gente precisa fazer uma interpretação dela no nosso mundo, no nosso cotidiano. A nossa mente hoje é outra. A nossa visão de mundo hoje é outra. Então, é importante que nós não tomemos as palavras ao pé da letra, mas que façamos a interpretação. Veja que interessante. Essa foi a última parábola que Jesus fez. Foi o último ensinamento que Jesus deixou. E ele diz assim: o reino dos céus é igual a uma rede de um pescador que pesca o peixe. Depois que ele pesca o peixe, ele separa o peixe que é bom do peixe que é ruim. Eu pergunto para vocês, o que um pescador faz quando ele pega um peixe que é bom? Ele usa para alimentar. O que significa que a ideia do destino divino de um peixe era servir de alimento para o ser humano. Essa era a história boa de um peixe. E que, em tese, um peixe se prepararia para esse momento. O peixe que não fosse bom para o alimento era indigno da sua própria existência divina. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não estava falando de peixe, ele estava falando de gente. Ele não estava falando de rede que é jogada na água para pegar peixe, mas ele estava falando das circunstâncias da vida. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos cumprir com o nosso destino. O destino que foi planejado antes da gente nascer. Assim como o peixe foi planejado antes dele nascer, o destino de ser alimento, de continuar a vida. Existem momentos, Jesus está dizendo, que vocês terão que enfrentar seus próprios destinos e estejam à altura deles, preparados para esse momento. Por quê?
Porque quando nós não estamos preparados para os nossos destinos, nós temos de voltar e começar a nos preparar tudo de novo. E que simbolicamente ele fala, haverá choros e ranger de dentes. Traduzindo tudo isso de uma forma muito simples, existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que passar por dor e por sofrimento. E que esses momentos, eles são compulsórios. O que é uma coisa compulsória? A gente não escolhe, a gente vive. O peixe não escolhe ser alimento, está no destino dele. Depois de ter vivido muito, chega um momento que ele tem que ser alimento. Nós, num determinado momento da nossa vida, precisamos passar pelos desafios, que muitas vezes significam dor, sofrimento, tristezas, dificuldades. E nós temos duas formas de passar por esses momentos: como espíritas ou como revoltados. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente precisa colocar os óculos da doutrina espírita para entender uma coisa muito simples. O que a gente faz aqui no Centro Espírita? A gente professa a fé raciocinada. Nós somos espíritas, usamos a lógica, a fé raciocinada. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que a gente sofre? Por que determinados momentos da nossa vida a gente passa por situações de extrema dificuldade e aparentemente a gente não encontra nenhum motivo para isso? Eu não sei se vocês estão passando por esse momento ou se vocês já passaram por esse momento, mas existem momentos da nossa vida em que, diante de uma situação tão difícil, a gente se pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Nós precisamos, com os óculos da doutrina espírita, compreender isso. Porque aqui é um lugar da fé raciocinada. Um lugar onde a gente escuta o porquê Deus quis, já passou. É a fase da infância espiritual. Nós não somos mais crianças espirituais, nós somos espíritas. E na doutrina espírita, nós usamos a fé raciocinada. E a gente precisa compreender. Então eu convido vocês a uma viagem. A viagem é curta, porque o tempo é curto. Mas é uma viagem nos recônditos da nossa existência. Vocês estão dispostos? Só que tem um problema. Pela lei do Cristo, a quem mais é dado, mais é pedido. Então dá tempo de você dizer: melhor eu não saber da verdade. Vai que eu não dou conta. Eu costumo sempre dizer isso. Podemos continuar? Por conta e risco de cada um, tudo bem? Nós somos os únicos seres vivos na face da Terra que temos consciência da morte. Vocês já pensaram a respeito disso? O gato, o cachorro, o pardal, o papagaio. Nenhum ser vivo tem consciência de que vai morrer. Nós, seres humanos, somos os únicos. Existem alguns animais que têm um instinto da morte. Eles sentem o cheiro de um feromônio de quando tem outros seres iguais a eles morrendo. Não é isso. Nenhum gato, nenhum cachorro que é seu, de estimação, nesse momento está na sua casa, de bode, porque está preocupado com o fim da vida. O gato gateia. O cachorro cachorreia, o sapo sapeia, e o ser humano pensa 24 horas por dia no fato de que ele é um ser finito. E é muito curioso que quando a gente tem a exata noção de que a gente um dia vai morrer, a nossa vida muda completamente. Porque tudo que a gente faz na vida dali por diante é não morrer, é não querer morrer. Isso é determinante no modo consciente e no modo inconsciente. Tudo o que a gente faz na vida,
a partir do instante que a gente descobre que um dia a gente vai morrer, é tentar atrasar esse momento. E aí o que a gente faz? A gente começa a dizer assim, eu quero ser feliz. Já que eu vou morrer um dia, eu quero viver cada dia na minha plena felicidade. E felicidade, gente, para o ser humano é liberdade. Poder ir onde ele quiser, poder comprar o que quiser, poder estar com quem quiser. É um primeiro impulso que nós temos. Sabendo que somos seres finitos, vamos buscar a liberdade a qualquer custo. E que isso é sinônimo de felicidade. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo, o nosso organismo foi feito para a gente não morrer. Nós somos espíritos. Nesse momento somos almas encarnadas. E a criação deu um aviso ao corpo físico. Faça essa alma ficar viva até quanto ela aguentar. Então todas as células do nosso corpo vivem constantemente tentando lutar contra a morte. É por isso que a gente tem uma barriguinha. Cada bolo de chocolate que a gente come, cada ovo de Páscoa que a gente come, cada pão doce que a gente come, o organismo diz, preciso dessa substância para que esse corpo viva o maior tempo possível. E isso se chama segurança. E aí começa o problema. Porque liberdade e segurança não existe na nossa vida na mesma medida. Quanto mais liberdade a gente quer, menos segurança a gente tem. E quanto mais segurança a gente busca, menos liberdade a gente tem. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de modo prático. Quando eu tinha 18 anos de idade e andava com o meu carro, e eu ia ultrapassar um caminhão e lá em cima vinha vindo um caminhão, o que eu fazia, Douglas? Por que eu fazia isso? Porque nessa idade que o Douglas muito bem disse, eu tenho mais desejo de liberdade. Com 18 anos, eu não penso em segurança. Nasceu a minha filha Gabriela. Eu não ultrapasso o caminhão, eu saio de guarda-chuva, 5 remédios, 3 mudas de roupa. A liberdade deu razão à segurança. E essa é a dicotomia da nossa vida. Eu quero liberdade, abdique da segurança. Eu quero segurança, você não vai ter liberdade. Entende por que ser humano não é fácil? Porque essa é a essência da vida. E é no meio dessa dificuldade toda que durante muitas encarnações nós vamos tomando decisão na vida. Você, como homem, mulher da caverna, lá na época das pedras, teve o primeiro ato de amor da sua vida. Sabe qual foi o primeiro ato de amor da sua vida? Matar para não morrer. Esse é o primeiro amor. É a minha vida em primeiro lugar. É uma decisão que a gente tomou. Pensando no quê? Na segurança. Mas quando eu mato alguém, quando eu tiro a vida de alguém, eu provoco um dano praticamente irreparável. Agora você pega e multiplica centenas, milhares de encarnações, tomando decisões a partir de 2 pesos da vida, liberdade e segurança. E vai juntando isso, os débitos de passados que nós tivemos, por conta de tomar decisões em nome de ter liberdade e segurança ao mesmo tempo, porque nós temos medo da morte. Não é hoje. Você, lá na época do rei Arthur, tinha medo da morte. Lá junto com Cleópatra, você tinha medo da morte. E depois de sucessivas encarnações, nós vamos acumulando uma carga pesada que em algum momento precisamos reparar. E é nesse momento que a vida chega e nos diz assim:
olha, agora você tem a oportunidade de corrigir esse problema aqui. Mas a vida não nos pergunta. A vida avalia e nos dá compulsoriamente a dinâmica da reparação. É a rede que chega no momento em que nós, peixes, estamos destinados a reparar os erros, a servir como alimento. É o nosso destino. A gente vive, tem família, tem filhos, netos, felicidades. E a vida diz assim, boa noite. E você responde, boa noite. Como foi a sua vida? E você responde, maravilhosa. Casei, tive filhos, netos, experiência no trabalho. Pois então, você sabe o que eu estou fazendo aqui? E a gente responde, não. É a sua hora. E aí a gente responde assim, mas é agora? Agora. Você me dá 2 minutos? Você me dá 2 minutos? E a vida diz assim, 2 minutos? Para quê? E aí você responde, eu quero sentir a vida só mais 2 minutos. E a vida responde, mas você não vai morrer. Ninguém morre. Você só vai passar daqui para o outro lado. Mas me dê 2 minutos. E nesses 2 minutos, você vai até todos aqueles que são caros a você. Relembrando, revisando, reorganizando, recalculando. Momentos como esse acontecem todos os dias. Aconteceu ontem, anteontem, e se bobear, nesse exato momento, está acontecendo. Leitos de UTI, no silêncio, fazem com que os peregrinos da vida se despeçam de muitos passados cumprindo a sua função. Imaginem vocês como a vida nos coloca diante de inúmeros desafios. Eu gostaria nesse momento de propor para vocês um desafio. Supondo que todos nós aqui estivéssemos numa assembleia da diretoria da reencarnação. Vamos decidir agora o futuro de 2 pessoas. Tudo bem? Eu estou aqui trazendo o senhor José Augusto e o senhor Antônio Cícero. O senhor José Augusto foi irmão do senhor Antônio Cícero e ambos se apaixonaram pela mesma mulher. Um mais do que o outro e o outro mais do que um. Só que o Antônio Cícero era um homem mais passional. E, com medo de que o irmão roubasse a amada, assassina o próprio irmão. Tira a vida do próprio irmão. O irmão desencarna. O Antônio se arrepende profundamente. Ele desencarna também. E os 2 estão aqui diante de nós. O que fazemos para que o assassino consiga reparar o mal que ele fez? Por favor, vocês são a diretoria da reencarnação. O que fazemos? E qual a condição que a vida nos impõe nesse momento? O que o Antônio tirou do irmão? O que ele tem que devolver para o irmão? Ele volta como a mãe
ele não tirou a vida? Não, Flávio, não. O irmão tem que morrer. Mas matar e morrer ele já sabe, é uma lição que ele já conhece. Sabe tanto que matou. Ele não precisa dessa lição. Ele não conhece a lição da vida. Porque para tirar a vida do irmão, para ele vida não significa nada. Então ele volta sob a condição da mãe, que dá a vida ao irmão que ele matou. Mas vocês acham que é simples assim? Como nasce o filho no ventre de uma mãe que é assassina? Aceita numa boa? E aí você tem um filho, uma filha, que não sabe por quê, mas odeia a mãe. E você tem uma mãe que vai até a última boca de fumo buscar o filho todos os dias. E o vizinho diz: Dona Maria, eu não sei como a senhora aguenta. E ela diz: eu também não. Mas eu vou buscar a minha filha na boca de fumo até o dia que eu morrer. E a filha, sem saber, ela tem um impulso de querer fazer mal a ela para atingir a mãe. Vocês estão entendendo a complexidade da existência humana? Estão entendendo como a rede da vida vai passando e vai nos convidando a resolver as intempéries da própria existência? Porque esse tipo de existência, de dificuldade, de fragilidade, de acerto de contas, isso não é feito em praça pública, isso é feito no íntimo da alma de cada família. Cada família tem intrinsecamente complexos laços de existência, complexas situações de animosidade, de ódio, ao mesmo tempo em que tem complexas e intrincadas relações de fraternidade, de amor incomensurável. Porque a existência da vida, ela é um mistério. Num dia você está jantando com seus filhos, no outro você está no nosso lar. E ninguém vai adivinhar o momento em que vai desencarnar. Ninguém vai adivinhar o momento em que vai passar por um momento de extrema dificuldade. Quantos de nós já passamos por situações extremamente complicadas e no meio diz assim: mas meu Deus, foi tão repentino. Isso é viver. Isso é a profundidade da vida. E você, eu, todos nós, temos duas opções. Vivemos no mundo de Nárnia e fazer de conta que isso não é realidade, ou ser espírita. Porque quando nós nos tornamos espíritas, a doutrina espírita diz assim: meu amigo, minha amiga, você quer ser espírita? Legal, eu vou te contar a realidade da vida. Você está pronto para a realidade da vida? Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é: vamos conhecer a realidade da vida e, em meio a todas essas dificuldades, viver plenamente. Cada segundo, como diz André Luiz, a vida não cessa. Cada momento, dando amor, ininterrupto amor, sem esperar em troca. Há uma passagem da vida do Chico que ajuda a nos alimentar a alma. Uma mãe chegou e disse assim em Uberaba, década de 70, esperou pacientemente a vez dela. Vocês sabem o que significa esperar pacientemente a vez para falar com o Chico. É chegar às 5 da manhã e ser atendido às 5 da manhã do outro dia. E não é porque ele foi para casa não, tá? Ele estava lá, é que ele atendeu todo mundo, sem pressa. Chegou a vez dela. E ela disse assim: vou tomar água para fazer suspense. Chico, a hora que eu sair daqui, eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais. E ele respondeu: ai, minha filha, mas por quê? Porque faz 23 anos que eu dou a minha vida ao meu marido e aos meus filhos, e o que eu recebo em troca é abandono. E eu não aguento mais
ser abandonada. Chico olha no fundo dos olhos dela e diz assim: minha irmã, aprenda a se alimentar do amor que você dá, senão você não para em pé. Na trajetória da nossa vida, nós precisamos amar, doar, mas também pegar umas migalhinhas e comer. Do amor que a gente dá, da vida que a gente leva. Porque quando a rede chegar, a gente precisa ser um bom peixe. O que é o bom peixe? É quando você aceita o seu caminho. Vive intensamente aquele caminho. Haja vista que não há escolha. Em muitas circunstâncias da vida, resta-nos levantar cedo e fazer o caminho da redenção própria. É quando você levanta, se despede da esposa dormindo, abraça o filho e a filha dormindo, monta no seu carro, monta no seu avião e vai sem volta. Porque a vida é um mistério. E o Antônio, que virou mãe, um dia, de tanto buscar a filha na boca de fumo, teve um infarto. A mãe sucumbiu. E é nesse momento que a filha acorda e diz: meu Deus, eu vou matar minha mãe de desgosto. Corre até o hospital. E quando chega no hospital, recebe a notícia de que a mãe tinha morrido. E aí o médico do hospital diz: você é filha dela? Sou sim. É que ninguém veio aqui no hospital, ela deu entrada sozinha. A gente precisa entregar ela para a funerária, mas ela precisa de roupa. E a filha vai até a casa. E quando ela abre o guarda-roupa da mãe, um lampejo de luz faz ela entender o que é a complexidade da vida. A filha está escolhendo a roupa para a mãe desencarnar, do mesmo modo que um dia a mãe escolheu a roupa para a filha nascer. Porque a vida é um mistério. Porque Deus caminha nos levando no mistério das transformações íntimas de cada um de nós. A emoção que sentimos quando falamos da doutrina espírita é uma emoção redentora, porque não é que ela passa pano, não é que ela nos dá uma injeção de morfina e de Dorflex, ela nos coloca diante da realidade, e essa realidade é que nos faz vivo. Vivamos intensamente o nosso destino de peixe, o nosso destino de amar do jeito que der, o nosso destino de viver entre liberdade e segurança. E Emmanuel, sempre Emmanuel, nos traz um último recado que eu gostaria de compartilhar com vocês. É de um livro que tem um nome curioso. A gente não está falando de morte aqui. O livro chama Ceifa de Luz. A luz ceifa. Quem nos leva? A luz. O que ela faz? Rompe como uma ceifa. Olha o nome do capítulo: aflição. O recado de Emmanuel a todos nós: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui, a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali, a condição social repleta de espinhos, em que nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá,
o templo doméstico, transformado em provação de angustiosos padecimentos, caldeirando-nos, esquentando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Quantas famílias são refeitas diante de uma doença incurável entre um deles? Quantos amores são reconduzidos diante de um leito de morte? E as pessoas imaginam que um instante da vida não significa nada diante da força de Deus. Emmanuel prossegue. Desertores do dever, está dizendo da gente. Nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando desculpas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Ninguém aqui, se tivesse escolha, aceitaria o caminho da dor e do sofrimento. É por isso que ele é compulsório. A tendência nossa é dizer, meu Deus, que injustiça isso acontece comigo. Sabe por quê? Fazendo uma pausa no que Emmanuel fala, as pessoas não se dão conta de que a assinatura de Deus são duas forças que definem Deus. Amor e justiça. Só que eles não andam separados, eles andam juntos. Nós sempre dizemos, Deus, eu quero o seu amor, mas o que vem junto? E quando a gente pede justiça para o outro, o que vai junto? O amor. Nós somos seres que nos encostamos na necessidade de ser abraçado por Deus e não queremos resolver os nossos problemas. E olha, não é de hoje não, tá? Querem ver? Somos capazes até de deturpar escrituras. Eu estudo no meu doutorado a religião judaica. Tem uma passagem de um salmo. Quer ver como vocês sabem de cor? Salmo 23. Então eu vou falar o começo, vocês falam o resto, pode ser? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor? Está errado. Por que a gente fala e nada me faltará? Porque a gente é do pré-primário, do infantil 1, e diz, meu Deus, você é o meu pai, sai dando carteirada aí para nada me faltar. Querem saber a tradução original? Eu avisei no começo, não avisei? O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Tem diferença, não tem? Mas o que a gente faz? Como somos filhos medrosos da vida, todos nós. Eu vou temer a Deus, como eu temo o meu pai, e em troca o meu pai vai me proteger para sempre, nada vai me faltar. Gente, por favor, Jesus andava descalço. Enquanto ele andava em Jerusalém, sabe onde ele ia dormir? Na gruta, na floresta, no lado de fora de Jerusalém. Filho de carpinteiro, comia o que tinha. E não vai faltar nada para você? Não é muita pretensão da nossa parte? Falta-nos todos os dias tudo. O que não falta? Ele. Ainda que eu andar pelo vale das sombras, não temerei mal algum. O que não vai faltar? Cartão de crédito? Cartão da Unimed? Não. Ele. Então o Emmanuel está dizendo, vamos voltar no Emmanuel, ele está dizendo assim, desertores do dever. Por que a gente deserta ao dever? Porque a gente se esquece que nós temos Deus que não nos falta. Quando você estiver diante da porta do hospital, indo encontrar alguém que está na UTI, para dizer para essa pessoa, pode ir, que está tudo bem, nós vamos cuidar de tudo. Lembra que você não precisa temer mal algum, porque Ele não te falta. Quando você estiver na maca indo fazer uma cirurgia, quando você precisar pegar a roupa daquele que você ama, para entregar para os braços de Deus, lembre-se, Ele não te falta.
Emmanuel termina dizendo: não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Eu sei que nesse momento, de alguma forma, sob alguma circunstância, você está passando por uma situação muito difícil. Eu sei, todos nós. Mas lembre-se, aqueles que já foram estão do seu lado, inclusive agora, sentado aí, te acompanhando. Pai, mãe, irmão, filho. E estão dizendo: não desista, estamos aqui do seu lado. Como está o seu Armando aí sentado? E está dizendo: não desista, porque eu estou aqui do seu lado. Não desistamos. Obrigado.